Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus e no final eu quero aqui falar um pouco mais sobre casa suja, quando é que é um testemunho, na verdade, um testemunho forte, quando é que Deus me despertou, me revelou acerca desse assunto, né? Foi um despertar de Deus. E eu quero contar um pouco sobre essa experiência. E alguém pode me perguntar assim, Raquel, mas por que você quer contar essa experiência novamente? Eu já contei aqui, tem chegado muitas pessoas novas, né? Irmãs e irmãos novos aqui no canal. E as pessoas não conhecem, né? Podem não conhecer. Então eu quero aqui falar um pouco sobre como é que foi essa experiência minha, sobre essa questão de casa, de arrumação, de quinquilharias, qual foi a revelação que Deus me deu, foi um testemunho forte. E ali naquele dia Deus abriu assim as janelas dos céus e me revelou o oculto. Eu quero contar um pouco no final desse vídeo, mas antes disso eu tenho uma meditação da parte de Deus, né? É uma meditação e antes de compartilhar aqui a palavra, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Eu quero meditar aqui, irmãs, nessa palavra, porque eu me lembro de algumas vezes aqui no canal eu citar esses versículos que eu vou citar aqui. Mas eu não dava as referências. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de guardar capítulo tal, versículo tal. Você tem dificuldade, irmã Raquel? Eu tenho, amada igreja. Eu posso assim, citar os versículos, alguns eu consigo lembrar o livro que tal, o capítulo, o versículo, mas eu não consigo gravar muito, capítulo tal, versículo tal. Às vezes tem pessoas que gravam muito bem, né? Não, no livro tal, capítulo tal, versículo tal, né? Salvo algumas exceções, alguns textos, né? Então, algumas vezes aqui no canal eu citei esses textos que eu quero falar aqui sobre filhos, educação. E eu quero citar aqui direitinho onde é que tá. Se encontra em Provérbios, capítulo 29, Provérbios, capítulo 29, o versículo 15. Eu vou ler 2 versículos. Eu vou ler aqui, irmãs, 2 versículos, Provérbios. Alguém pergunta assim, Marca, para que serve Provérbios? O que são Provérbios? Vamos lá. Provérbios, ele é um livro de Salomão. Salomão, ele vai escrever Provérbios durante o seu governo. Quem escreveu Provérbios foi Salomão. Salomão escreveu 3 livros, né? Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Vai escrever Provérbios. E também, amada igreja, ele vai escrever Eclesiastes. Ele vai escrever 3 livros. Provérbios, Cântico dos Cânticos ou Cantares, e vai escrever Eclesiastes, né? O Cântico dos Cânticos, que é o primeiro livro que ele vai escrever, ele estava no início da sua jornada. Ele estava no início do seu governo, ele estava mais novo, mais jovem, né? E o Cântico dos Cânticos, ali ele vai retratar o seu amor pela sua donzela, né? Sunamita, e ali tem algumas partes
onde se interpreta muito mal, porém, dentro da espiritualidade, nós podemos enxergar ali a tipologia de Deus para com a sua noiva, a igreja, né? Simbolicamente falando, viu, amada igreja? E é tanto que é um livro sagrado, porque passou pelo processo de cânon, viu? Pelos 70, em que foi realmente confirmado que é a palavra de Deus, viu? De inspiração divina. Então, o primeiro livro, né, tanto que tem essa questão da carne, porque ele está no início da sua jornada, no início do seu governo. Então ele vai escrever Cântico dos Cânticos. O livro de Provérbios, que são ditos, né, digamos assim, são frases curtas, mas com uma profundidade, e são ditos populares, mas dentro da poesia também. O Cantares tem poemas, ele utiliza também muito de poesias. Tem a Bíblia Católica, que tem mais um livro, que é o livro de sabedoria, se eu não me engano. Esse já está incluído, que são os livros apócrifos, que não tem nessa nossa Bíblia, mas tem na Bíblia Católica. Tem 5 livros acrescidos na Bíblia Católica. E lá tem um livro de sabedoria, se eu não me engano, também foi escrito por Salomão. Mas ele não foi aprovado no cânon, viu? Não foi aprovado no cânon. É bom ler a título de conhecimento, porém, ele não foi aprovado pelo cânon como sendo de inspiração divina, digamos assim. E o livro de Provérbios, que é o que eu quero ler aqui, meditar, né, com a amada igreja. Salomão ele vai escrever durante o seu reinado, durante o período do seu governo. Ele estava ali também liderando, fazendo ali também os seus julgamentos, enfim. Até uma parte que é muito conhecida, né? São daquelas 2 mulheres, quem matou o filho, ele mandou pegar uma espada. Então foi um homem muito sábio. A Bíblia diz que antes dele e depois dele, não houve homem mais sábio do que Salomão. Então, e por último, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. Mas Raquel, quando que Salomão vai escrever Eclesiastes? Salomão vai escrever Eclesiastes quando ele já está no seu período final de vida. Ele já está assim mais amadurecido, ele já está assim envelhecido, ele já está assim em uma tenra idade, ele já está assim bem com muitos anos. Então você percebe um perfil diferenciado. Irmãs, e ele começa assim, isso me toca muito, irmãs. Isso me toca muito. Quando ele fala assim, de vaidade, tudo é vaidade. Olha que profundidade, irmãs. Ali ele já entendia já muita coisa, o sentido, o verdadeiro sentido da vida. Quando ele fala de vaidade, que é vaidade, tudo é vaidade, ele fala que ele não está falando de batom, de brinco, de pintar os olhos. Mas ele está falando ali que tudo é vão, tudo é efêmero, que tudo passa. E que coisa linda, e irmãs, só de parar desse versículo, e ele ainda se intitula como o pregador, né? Diz o pregador. Irmãs, só meditando nesse capítulo 1, versículo 1, diz o pregador, filho de Davi. Irmãs, já tira uma lição ali de vida. Quando nós paramos para meditar de que vaidade, tudo é vaidade, irmãs, ali nós entendemos muita coisa. Ou seja, que tudo é vão, que tudo é efêmero, que tudo passa. Que
a nossa existência aqui ela é rápida, que existe um plano da eternidade. E não tem nada que nós venhamos a fazer que não seja vaidade. Até eu pregar aqui nesse canal do YouTube, isso aqui é uma certa vaidade. E eu vejo que, mesmo fazendo esses vídeos aqui, eu venho cumprir uma missão. Esses vídeos é uma missão, porque mesmo depois de morta, né, que um dia todos nós vamos morrer, eu espero ter uma vida longa aqui na Terra ainda, esses vídeos vão ficar aí, ó, alcançando vidas, alertando vidas dentro da espiritualidade. Então, o fato de gravar, né, esses vídeos, e vai ficar aí no YouTube, né, vai ficar aí, né, porque eu já vou estar em outro plano da eternidade. Então isso aqui é uma forma, sim, de vaidade. Ele fala, então ele já assim, está em outro nível de espiritualidade. Ele fala vaidade, tudo é vaidade. O verdadeiro sentido, eu vejo que é nós entendermos quem é Deus e quem nós somos. Quem nós somos, irmã Raquel, dependentes dele. Então, uma das formas de alcançar sabedoria é você refletir nesses 3 livros, né? Nesses 3 livros, ler esses 3 livros, né? Então, irmã Raquel, eu não quero ler os 3 livros, mas eu quero sabedoria. Então, eu quero aqui indicar o livro de Provérbios, né? Então, vamos aqui então, amada igreja, ler aqui em Provérbios 29, versículo... Eu nunca fiz isso aqui no canal, né? Falar sobre o início do livro, né? Eu nunca fiz, é a primeira vez que eu faço aqui. Eu senti, né, de falar, né? Porque assim, me chama muita atenção a peculiaridade do livro, porque quando você olha para o Cantares, você vê que como ele tá novo, a flor da idade, no início do seu governo, ele tá novo, tá jovem, tá bonito, ele vai dar atenção aos impulsos da carne, os impulsos, né? E ali ele vai se utilizando de termos, irmãs. Então você vê assim um amadurecimento de Salomão, né? Você vê, embora ele era muito sábio, né? Mas as obras, elas nos acompanham, inclusive, na eternidade. Mas vamos lá. Provérbios 29, o versículo 16, que fala sobre criança, né? Às vezes fala-se muito, né, das crianças e tal, mas eu vejo que os grandes culpados somos nós mesmos. Eu fui uma criança muito travessa, né? Fiz muita arte. Fez, irmã, que eu fiz. Que tipo de arte que você fez, irmã? Eu saía da aula, fugia da aula, não queria aula. Aí pulava o muro da escola, chegava em casa cedo. Você fazia isso, irmã, que eu fazia, né? Irmãs, olha que risco, Deus me guardando, né? Eu sozinha, criança, uns 4, 5 aninhos. Eu tava pra casa sozinha, gravei, né, mais ou menos o caminho. Não queria voltar com meu avô e deixava eles preocupados porque eu chegava em casa. Irmãs, fiz muita arte. Quando eu estava com os meus avós. Mas algo aqui que eu quero falar, que tem muito a ver com esse texto, e hoje assim eu sou muito grata, que a minha avó, né, que me criava, que cuidou de mim nesse período, ela me batia, me repreendia com vara, me batia mesmo, batia. E era algo assim que naquela época me dava muita raiva dela, muita raiva.
E ela, assim, me dava mais muita raiva mesmo, irmãs. Muita raiva. E ela via a minha raiva e ela dizia assim para mim: um dia você ainda vai me agradecer por essa surra que eu tô te dando. Um dia você ainda vai me agradecer. Ela falava assim, Magal, falava, amada igreja. E assim, eu apanhava mesmo, amada igreja. Eu apanhava de chinela, apanhava de vara, irmãs. E foi passando os anos, a adolescência foi passando, né? A gente vai crescendo. E hoje, né, já assim com uma idade, com um pouquinho de idade, né? Tô aqui já com os cabelos brancos, né? Ela já faleceu, né? E hoje eu agradeço pela educação. Educação, irmã Raquel, educação, e bem que ela falava, né? Duas coisas que eu lembro com relação ao ensinamento dessa época, que eu recebi, que eu nunca mais esqueci. Foram essas surras, que foram surras de disciplina. Não era aquela surra a ponto de matar, mas era assim, disciplinador, irmãs. Responder os mais velhos, não se meter em conversa que ela estava conversando. E há muitas pessoas lá para conversar com ela. Que ela era muito boa de conselhos, né? E o que ela falava, irmãs, aquilo acontecia. Mas duas coisas marcaram a minha infância no sentido de ensinamento. Primeiro foram essas repreensões. Não era assim surra de matar, não. Era assim disciplina, era correção. Surra a ponto assim de matar, de matar, isso aí já foi depois, que eu nunca nem contei isso aqui no canal. Que aí já foi mesmo com a minha mãe, que foi muito difícil, no período da adolescência, que eu nunca contei aqui no canal, mas o dia que Deus me autorizar, eu compartilho aqui com vocês. Então, mas eu agradeço muito a ela, minha avó, nesse período da disciplina. E isso me marcou, irmãs. Por quê? Porque iam muitas pessoas lá e eu não me meti em conversa, né? Ela conversando com outra pessoa e se intrometendo meio como as crianças fazem, mas eu acho isso horrível. Onde já se viu, amada igreja, adultos conversando. E criança às vezes vai e se mete e ainda repreende. Não, não foi assim não. Que isso, amada igreja? Mas a gente lida com muitas pessoas, visitamos, né, lares, casas. Às vezes contexto, você encontra com alguém na rua. E às vezes você está conversando com o pai, a mãe da criança, a criança está só ali prestando atenção. Aí, não mãe, não foi assim não, foi assim, assim. Irmãs, o que isso, amada igreja? Eu fico olhando assim, então, irmãs, eu fui criada que não era para se meter. E eu glorifico a Deus por ter usado ela nesse sentido para me ensinar. Eu sou grata. Então, assim, eu não me meti, ela só olhava, irmã, que eu só olhava. E eu já sabia que tinha que ficar quieta na minha, né? Porque não tinha que me meter ali, né? Em conversa, sair até de perto, não ficar ouvindo conversa de adulto. Outra coisa, não ficar ouvindo conversa de adulto, né? Duas coisas me marcaram. Primeiro foi o ensino que ela me deu e segundo, tinha uma vizinha, olha só, irmãs, e ela falava assim, um dia tu ainda vai me agradecer e hoje eu agradeço, né? Se eu sei sair, entrar, como me comportar na casa das pessoas, enfim, esses cuidados, né, que a gente precisa mesmo de ser doutrinado. Mas tinha uma vizinha lá. E essa vizinha, ela fazia bolinho de chuva. Ela era uma senhora e ela morava até sozinha. E ali, irmãs, essa senhora, ela me ensinou. Irmãs, eu creio que foi Deus ali, né? Eu devia ter uns 7, 8, 9 anos, né?
Ela virou para mim e falou assim, vem cá, senta aqui, essa senhora. Falou assim, eu vou te ensinar a costurar. Acho que ela estava bordando, costurando. Irmãs, eu me lembro dessa cena até hoje. E ela falou assim, senta aqui, toma aqui essa agulha e essa linha, eu vou te ensinar a costurar. E eu levando assim na esportiva, porque eu era muito travessa, irmãs. Muito espoleta, muito travessa, muito... Sabe como é que é criança? Muito espoleta, muito travessa. E aí ela falou assim, eu não tô brincando não, eu tô falando sério. Ela me repreendeu ali, né? Repreendeu, me chamou a atenção. Ela falou, senta aqui que eu vou te ensinar a costurar. E ela falou assim, senta porque eu vou te ensinar para você aprender, menina. Foi algo mais ou menos assim, senta porque você precisa aprender a costurar. E até hoje, irmãs, pregar um botão numa blusa, costurar um algo, às vezes, né, alguma coisa assim de roupa. Irmãs, eu me lembro dessa senhora, porque foi um ensinamento, e são ensinamentos que você leva para a vida inteira, que hoje dificilmente, né, alguém sabe, mas assim, pagar, levar numa costureira para fazer um ajuste, mas assim, eu falo uma bainha, pregar um botão, né? Então, Provérbios 29, 16 vai falar assim, 29, 15, vai falar assim, 29, 15, depois eu leio o 16, fala assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem avergonhar a mãe. Irmãs, como eu falei aqui, ó. Mas Raquel, quanto tempo tem esse livro? Mais de 2000 anos, irmãs. Eu creio que 2000 anos tem Jesus, mais de 2000 anos que ele teve aqui na Terra. Eu creio que uns 3.000 anos, né? Só 400 ficou aquele período, né, de silêncio. Então você imagina aí 1.500 anos, por aí, uns 1.000 anos, 800 anos. Você vê que sabedoria isso aqui, ó. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, vem envergonhar a mãe. Mas criança que não tem doutrina, que não tem disciplina, envergonha. Você vai para o mercado com a criança, às vezes você tá só com um valorzinho ali, às vezes as coisas estão meio apertadas, às vezes você está no deserto, às vezes não está podendo gastar muito, está economizando. Aí a criança, irmãs, vê coisas lá no mercado, aí quer, a mãe não pode comprar, ou não quer comprar ou não pode, porque aquele não é o momento. Irmãs, a criança se joga no chão, começa a gritar no meio do mercado. Irmãs, o que é isso, irmãs? O que é isso, amada igreja? Irmã Raquel, desse jeito, amada igreja. Aí se joga lá no todo mundo olhando. Irmãs, eu já vi pais e mães de largar a criança pra lá de vergonha. Deixa chorando pra lá e vai andando pro mercado. Mas texto aqui é verdade. Falta de disciplina. Às vezes você tá conversando com alguém, né? Encontrou um amigo. Encontrou um amigo. E lá. Tá conversando daqui a pouco. Gente, uma criança. Não, mãe, não foi assim, não. Aí você fica olhando. Que é isso, amada igreja? Que vergonha. Desse jeito. Desse jeito, irmã Gal, desse jeito. Não, não foi assim não, mãe. O que aconteceu foi fulano de tal. E, irmãs, falar de igual para igual. O que é isso, amada igreja? Uma falta de respeito. Não, irmã, isso não procede não. Dentro da casa do Senhor, amada igreja. Eu estou assim citando exemplos que eu estou me lembrando aqui aleatoriamente, porque tem várias outras coisas, irmãs. Sai correndo pela igreja. O que é isso, amada igreja? Não.
sai correndo pela igreja. Olha, irmãs. E o pastor pregando, a pastora pregando. Deus estando na casa. Irmãs, sai correndo pela igreja, brinca pela igreja. E irmãs, não, irmãs. Leva celular para a igreja, eu vou falar, eu tenho que falar, amada igreja. Ah, é para entreter, não, é para ouvir a palavra de Deus. É para ouvir a palavra de Deus. Se lá onde você congrega não tem um cultinho das crianças, não tem a tia das crianças, ora ao Senhor, busca o Senhor. E você mesmo pode se voluntariar para tomar conta das crianças, dar aula para as crianças. Você mesmo pode. Compra um saco de pirulito ou um saco de bala, chama as crianças, se põe na brecha, fala e pede permissão, autorização para o teu pastor, que às vezes a igreja é tão simples, às vezes é uma igreja nova que às vezes ainda não tem. Aí quem sabe Deus te enviou para você liderar o grupo das crianças, faz um cultinho lá, lê a palavra, né? Coloca umas coisas coloridas, coloca elas para orar, Pai nosso que está no céu, orar pelo pai, pela mãe. Irmãs, porque tem pessoas também que só fica reclamando da igreja, reclamando do pastor, mas não se voluntaria. Já chega lá já com a solução. Olha só, pastor, eu tô vendo que aqui não tem o cultinho, não sei o que e tal, e em vez de eu sair daqui, o senhor me autoriza? O pastor vai autorizar, vai até gostar, amada igreja, né? Então, pede ajuda lá às irmãs, para cada uma levar um bolo, porque isso interte as crianças, né? Então, o que acontece? E aqui, aí, irmãs, olha o pregador falando e a criança correndo para lá, corre para cá, e a mãe e o pai não dá um posicionamento. Mas está falando aqui, ó, irmãs, está falando aqui, a criança entrega a si mesmo em vergonha mesmo. Olha o 16, o 17, né? Olha o 16, quando os perversos se multiplicam suas transgressões, mas os justos verão a ruína deles. 17, corrige o teu filho. Irmãs, é correção. Onde já se viu, irmãs, filho ameaçar pai e mãe, eu vou na delegacia te denunciar, vai agora, mas não volta mais para casa não. Mas Raquel é dura, e irmãs, tem, firmeza, mas Raquel é dura. Você vai me denunciar comendo do meu arroz e do meu feijão, dormindo na minha casa? Porque a casa do pai e da mãe é do pai e da mãe, não é dos filhos não, irmãs. Vai me denunciar, eu tô te corrigindo pro teu bem. Explica, fala. Mães, depois eu vou até contar aqui um testemunho que eu tô me lembrando aqui de um rapaz. Corrija, amada igreja. Vai me denunciar? Tá falando aqui, corrige o teu filho. Correção, irmãs. Corrige. Tá falando aqui, corrige o teu filho e te dará descanso. Irmãs, eu acho lindo, às vezes, uma senhora de idade, com 80, 70 anos, que às vezes os filhos já estão com 40, 50 e respeita. Toma a benção e tudo. E se fizer alguma coisa de errado, ela ainda pega o cabo de vassoura. Tem isso, irmã, que eu tenho. Sabe que é isso? Exercício de autoridade. O pai e o filho tem que acatar. Tem que acatar. E não falar nada. Vocês estão entendendo? Às vezes é uma senhorinha já de 80 anos, uma senhorinha. Né? Que às vezes, né? E ali ela, não, né? Põe ordem ali. Tá falando aqui, corrige o teu filho e te dará descanso. Olha aí. E dará delícias à tua alma. Mães, é a palavra de Deus. Eu tô me lembrando, irmãs. E tem outros versículos. Quando encontrar outros versículos, eu vou vir aqui e vou gravar vídeo, irmãs.
Porque são muitos versículos maravilhosos nesse sentido, né? Nesse sentido. Nesse sentido. Eu vou trazer, eu vou anotar os versículos, né, com relação a esse assunto e vou trazer. Mas eu tô me lembrando aqui, falando nisso aqui de correção, de corrige, né? Eu me lembro de uma senhora, né, uma jovem senhora que mora aqui na minha rua um pouco mais para lá, e ela mora aqui próximo. E o filho dela, já assim rapazinho, ele era assim adolescente, ele estava se metendo em companhias que não são agradáveis. Irmã Raquel, essas companhias que levam para o caminho da perdição. E aquele jovem filho dela, irmãs, ela veio com um cinto, com a correia. Eu não lembro se foi correia, se foi com cabo de vassoura, acho que foi uma correia. Buscou ele, irmãs. Buscou o filho que estava em situação, pela orelha no meio de todo mundo e deu uma surra nele, botou ele para casa. Daí falou, é melhor fazer isso do que a polícia fazer. Deu uma surra naquele menino, usou de autoridade naquele menino. Irmãs, hoje eu vejo aquele menino casou, aquele rapaz, né? Hoje é um homem, já com barba, tá casado, trabalhando com sua moto. Então você fica olhando assim, Jesus, como tu és maravilhoso, né? E todas as vezes que eu vejo aquele rapaz, ele é bem mais jovem, né? Mas é um homem, né? Eu me lembro dessa história. Então, amada igreja, que o Senhor venha te orientar, amém? Orientar, porque o Deus que é o nosso Pai, Ele nos ama e Ele nos dá limite. Muitas das vezes Deus põe limite. Põe, irmã Raquel, põe, disciplina. Deus, Ele corrige também o filho que ama. Corrige, irmã Raquel, corrige. Né? Deus também nos corrige, irmã Raquel. Corrige, né? Corrige, Deus nos corrige, né? Raquel, você já foi corrigida? Algumas vezes, irmãs. Já fui corrigida por Deus, né? Então, amada igreja, eu quero aqui agora, nessa parte do vídeo, né? Antes de ir para o testemunho da casa suja, coloca aqui embaixo o que você acha, o que você não acha, bem? Mas sabe que aqui no canal tem muitas pessoas novas, né, irmãs? E eu tenho recebido, irmãs, muitos comentários. Né? De vocês falando, elogiando o canal, o assunto do canal, sobre casa suja. Eu já percebi que vocês gostam muito dos testemunhos. Vocês gostam dessa parte que eu falo sobre casa suja, sobre acumulação de coisas. Então, eu não tinha pretensão nenhuma que o canal enveredasse para esse assunto, mas quem manda aqui é o Senhor. E eu compartilhei esse assunto a primeira vez, sobre essa visão, sobre essa experiência que eu tive alguns anos atrás. E, irmãs, foi o vídeo aqui mais comentado, ele viralizou esse assunto aqui no canal. É o vídeo que mais tem visualizações. Da última vez que eu vi, estava com 34 mil, irmãs. Então, e outros, né? E recentemente aqui, eu não sei se foi tem uns 4, 5, acho que uma semana, tem uns 4, 5 dias aqui atrás, eu gravei falando sobre casa suja. E também esse vídeo viralizou aqui no canal. Aconteceu algo assim, mas surreal, né? De um dia para o outro bateu, acho que em 2 dias, bateu 1000 visualizações. Então, assim, eu só quero agradecer a todos vocês que
tem se identificado com esse assunto, tem se identificado com a irmã Raquel. Esse vídeo aqui um canal muito simples, né? Muito simples mesmo. E como que começou isso? Eu vou falar sobre esse assunto. Eu me lembro que aqui nesse lugar onde eu moro, né? O quintal, a casa, né, onde eu moro, tá de uma forma, mas nem sempre foi assim. Por exemplo, as paredes da minha casa, sobretudo no quarto, não eram boas, estava precisando de pintura, mas como eu fui criada num contexto e era normal e aquilo continuava normal, até que Deus foi abrindo os meus olhos. No quintal, né? Durante muitos anos, no quintal tinha uma casinha, 4 madeiras, né? Com telhas quebradas, tudo remendado, né? E ali, né? A pessoa que morava aqui, que vivia, né? Um parente, ali colocava toda sorte de cacarecos, coisas velhas, coisas que não usava mais e que um dia poderia usar, poderia servir para alguma coisa. Então tudo era colocado ali embaixo. Fios, canos quebrados, tudo de ruim, mas tudo de ruim. Uma situação que só, irmãs. Uma situação desse jeito, dessa forma. Mas era o modo da pessoa, né? Era o modo, o estilo, o modo de ver, de viver, né? Era o modo, né? A forma. E quando a gente é criado num contexto assim, de uma forma assim, você não conhece outros lugares, outros ambientes, você acha que aquilo é normal. E eu me lembro que durante muitos anos foi assim, foi, Marcal, foi, muitos anos, tinha bacia, balde velho, mas ferramentas, uma situação só. E eu me lembro que muitos anos assim, aí passaram-se muitos anos, aí eu orando aqui no meu lar, eu já tinha entrado eu já tinha aceitado Jesus, já vivia nessa dimensão da oração, vivia nos montes, orava, lia a palavra, buscava o Senhor muito na palavra. E hoje você ora, irmã, que eu oro. Eu só não vou assim para monte, não vou muito para monte, né? Mas eu oro, continuo o mesmo ritmo, não com aquela tanta intensidade que era antes, porém eu continuo buscando ao Senhor, porque não pode parar. E é muito importante, válido, sobretudo, você manter a consagração, até para poder estar alinhada à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Então ali, irmãs, eu me lembro em um desses dias eu de joelhos dobrados, em um lugar que eu tenho aqui, né, que é o meu recinto secreto. E eu ali orando, né? E eu tive uma visão. Alguém me pergunta assim, Raquel, como que é uma visão? Normalmente uma visão, ela é como se fosse um flash, pá! Um flash de uma câmera. Irmã Raquel, é bem assim mesmo. É algo rápido. Não é aquele algo assim como um sonho. Um sonho você vivencia uma situação, você está vendo uma situação. Sobretudo um sonho profético, é diferente. Uma visão, normalmente, acho que Deus me dá, é algo muito rápido, né? Como se fosse mesmo um flash, algo assim rápido. Milésimos de segundo, eu nem sei precisar
mas é muito rápido. Agora, o sonho de forma profética, não. Você já vivencia, você já olha uma situação, já demora um pouco mais de tempo, né? Que Deus também fala. Então, mas normalmente as visões são muito rápidas. E eu me lembro que eu estava aqui orando, de joelhos dobrados aqui no meu lar, num lugar que eu tenho. E ali, irmãs, eu tive uma visão rápida de uma velha, cabelo todo para cima, com uma roupa igual farrapo, com uma roupa suja, e ela estava assim com uma trouxa, assim. E indo para essa casinha. Foi rápido. E normalmente esse tipo de visão de entidades, de idade, isso remete a muitos anos aquilo tá ali. Irmã Raquel, simbolicamente. Significa um espírito, uma entidade, um mal, que já está ali há muito tempo. Ou de antepassados, dos antepassados. Tem isso também, Margal? Tem, às vezes até de maldições, viu? Então, quando você tiver uma visão, o Deus te mostrar algo, um sonho, né? Com uma velha, um velho, um idoso, uma idosa, né? Eu gosto, né? Mas assim, um velho, uma velha, isso pode inclusive indicar maldições também, né? Hereditárias. Um outro simbolismo que equipara também com maldições hereditárias e antigas. Por exemplo, você sonhar com cobra grande, tipo assim, anaconda, aquela cobra bem grande, isso simboliza também maldições hereditárias, heranças que vêm, o que é diferente de uma cobra menor, uma serpente normal. E aí, irmãs, tem vários significados, viu? Que eu não gosto nem de ficar falando muito nesse animal. Não gosto nem de ficar falando muito. Mas vamos voltar aqui, né, para a visão. Então, ali, irmãs, ela estava indo. E Deus me deu a interpretação rápida. Tá se alimentando daquela energia, da bagunça. Porque a bagunça, ela remete uma energia e uma informação. E, aliás, diga-se de passagem, nós somos energias. Viu, amada igreja? Somos energia, nós produzimos calor, o nosso corpo produz calor. Nós somos tão complexos. A complexidade, mas você vê a transmissão de informações, de impulsos nervosos entre uma sinapse e outra, impulso elétrico. Pode ver aí, né, pesquisar entre uma sinapse e outra, né, que são células nervosas. Aí o impulso elétrico, irmãs, nós somos energias. Produzimos, inclusive, eletricidade, né? E aí depois entra a física quântica, que fala que a força do pensamento pode iluminar uma lâmpada. Irmãs, né? Que não é muito aqui a linha do canal, eu falo mais, né, no sentido espiritual. Mas a bagunça, a desordem, o acúmulo de coisas alimenta esse tipo de situação, amada igreja. E Deus me deu a interpretação certa naquela época. Aí, minha filha, tá aí há muito tempo se alimentando disso daí. E ali eu comentei com algumas pessoas próximas, e esse talvez seja um dos maiores erros nossos,
algo que Deus fala conosco, a gente querer falar para outras. E não é bom que se proceda assim, mas porque às vezes o outro não está no mesmo nível, amém? Às vezes o outro não está naquele mesmo nível de entendimento que você, espiritualmente falando. Né? Existem níveis espirituais, amada igreja, existem. Existe, irmã Raquel? Existe. Não é à toa que Paulo vai falar neófito na fé. Tem pessoas que ainda não têm condições de entender algumas situações do espírito, do mundo espiritual. Maturidade, cautela, né? Então ali as pessoas não acreditaram e não tomaram posicionamento. E aquilo, né? Então, eu quebrei aquilo, né? Fui tirando. Eu pedi ajuda ao Espírito Santo, pedi ajuda ao Senhor. Fui pedindo ajuda. E a primeira orientação que ele falou, retiro, começa pelo telhado, minha filha. Tira as coisas, né? E me deu a ideia. Tudo que eu vou fazer dentro da minha casa, eu oro, peço ao Senhor. E eu recomendo que você também faça o mesmo, viu? Ore, peça ao Senhor. E ali fui tirando telha por telha, com calma, devagar, sem pressas, porque a pressa também pode ocasionar acidentes, viu? Não é bom você fazer faxina, arrumar sua casa com pressa, rápido, porque acidentes podem acontecer e às vezes de forma proposital. Né, irmã Raquel? De forma proposital. Tem uma irmã aqui no canal, eu não sei quem foi a irmã. Depois, se ela estiver assistindo esse vídeo, sinalize para mim. Ela estava falando, irmãs, que cuidado com a escada, cuidado ao lavar o chão, usar detergente, cuidado. Ela estava dizendo que ela escorregou, ela estava louvando, aquele afã, escorregou, irmãs, ela estava com a garrafa na mão, cortou um pouco o joelho, por pouco, irmãs, ela caiu no chão, bateu com o ombro no chão e o estilhaço daquela garrafa quase que entra, irmãs, no pescoço. Então, irmãs, muito cuidado, muita cautela, né? O inimigo não quer que nós venhamos a limpar a nossa casa, arrumar a nossa casa, colocar em ordem a nossa casa. Ele não quer, ele não quer, ele não quer. Então, aí eu orei ao Senhor, fui tirando devagar, e ali em espírito de oração, fui tirando. Quando de repente fui tirando aquela madeira, né? E uma estava muito difícil de tirar, usei todas as minhas forças, né? Porque tava assim uns 4 madeiras emperradas, né? Eu chamei uma vizinha, ela é bem forte, e ela tirou para mim, né? E ali, irmãs, depois daquele dia, as pessoas, né? Quando viram tudo limpo, sem nada no local, joguei tudo fora, irmãs. Tudo fora. Quando eu vi o lugar assim limpo, nossa, Raquel, como que tá? Olha, o quintal ficou até maior. Aí começaram os elogios, né? Então, amada igreja, nós precisamos estar sempre em oração, falando com Deus, pedindo ao Senhor, colocando diante do Senhor, colocando diante do Deus Todo-Poderoso. E Deus deu grande vitória. E depois daquele dia, coisas boas começaram a acontecer aqui. Móveis novos que não entravam, passaram a entrar. Depois Deus me despertou para coisas que precisavam ser feitas na minha casa, como pintar as paredes e outras coisas mais, irmãs.
Foi assim, tudo um processo. Depois eu falei aqui do guarda-roupa, depois eu contei aqui do móvel, que é o mais recente, né? Então, peça ao Senhor que Ele vai te orientar e vai aí, ó, te dar esclarecimentos. Se tiver algo que eu espero que não tenha na sua casa, amém? Algo de oculto. Então, eu agradeço a todas vocês que compartilham os vídeos, que assistem os vídeos até o final, que tem paciência para estar assistindo, viu? Eu agradeço primeiramente a Deus e a todas vocês que têm chegado aqui, que Deus tem enviado, porque esse canal ele cresce de forma orgânica. Tem como manipular? Tem como manipular. Tem pessoas que manipulam, pagando, e eu entendo que não é bom que se proceda assim, porque Deus que tem enviado todos vocês. A Bíblia diz que eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então Deus tem dado crescimento, eu sou muito grata, né, a vocês. Como no início não foi fácil começar esse canal, eu não sabia quem enveredar, né, nesse assunto, mas eu quero agradecer, viu, a todas vocês que mandam mensagens carinhosas. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra. Quero agradecer a vocês que chegam lá também no Instagram, porque é muito importante, né, quando aparece alguém e segue e comenta. Quero agradecer a todos vocês que assistem até o final, tá bom? Deus abençoe e fica na paz.